Graça e paz. Que a presença do nosso Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada vida, suprindo as necessidades. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês, talvez que passam, ou que está passando, ou que já passou, né? Vai entender. Muitas das vezes a gente espera aquelas pessoas injustas, vamos dizer, que se levantam contra nós, contra as outras pessoas, os maus líderes, os altares corrompidos. A gente espera vir a derrota, né? Ali acontecer algo. Muitas das vezes é um propósito de Deus, que a justiça de Deus não é na derrota, é nas vitórias. A gente pensa assim, por que essa pessoa só se dá bem? Essa pessoa ganha tudo, a pessoa está sempre ali. E por que, se a gente vê lá na Bíblia, ela não está agindo conforme manda a Bíblia? E sem querer, começamos a julgar, começamos a olhar essa pessoa com maus olhos, começamos a afligir os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Começamos a ter inquietação e não temos paz, ficamos irados. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos lembrar que Jesus foi injustiçado, Jesus conviveu com falsos profetas, Jesus conviveu com os incrédulos, até mesmo na família dele. Muitos da família dele, da descendência dele ali, não reconhecia ele como filho de Deus, o renegava. Se nós lembrar também que Caifás, um dos líderes ali da sinagoga, que estava ali para apresentar o filho de Deus quando vinha, ele renegou, ele disse que Jesus era o próprio demônio. E se a gente vê a sabedoria que Jesus teve, ele agia maioria das vezes no silêncio. Ele reservava, ele ia ter com Deus. E eu imagino que o diálogo dele com Deus era: Pai, é difícil ser humano, Pai. Não é fácil, não. Eu tô vindo em carne como ser humano e sei que o que os seres humanos vão passar. Aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que estão firmes no Evangelho, vão sofrer demais. Vão sofrer muito. E o que não buscar sabedoria, então, nem se fala. Mas Jesus deixou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente vai entender as bem-aventuranças. A gente vai entender que ele está nos alertando, que ele está falando: não preocupe. Salmo 37 fala: não preocupe. Se o seu inimigo está crescendo, está ganhando todos, não preocupe. Não sujeite teu coração, não corrompeis. Tenha paz. Jesus disse: eu irei para o Pai, invocarei o Espírito Santo, pedirei a Ele que ordene o Espírito Santo para que venha ter a paz. Porque sabe que não ia ser fácil. Ele passou essa experiência. Ele viveu aqui essa experiência. E não é fácil. Todos nós somos imperfeitos. Nós erramos, nós falhamos. E sabe como que nós afastamos de Jesus? Quando nós queremos ver perfeição nas pessoas. Quando nós queremos julgar. Muitas das vezes, eu estou dizendo por mim, tá? Muitas das vezes, a gente quer defender Jesus. A gente quer defender o Evangelho. Sabe como que a gente defende Jesus? Defende o Evangelho? Obedecer o ID. Entregar na mão de Deus, orar. Pedir sabedoria para Jesus. Pedir a palavra certa para Ele. Jesus, me dá a palavra certa. Se não tiver argumento, silencia. Se estiver convivendo com alguém contra o Evangelho, vivendo da maneira errada, e se acha que é certo, que tem pessoas que já convenceu que está certo, que é aquilo ali, não bater boca.
não contestar. Eu aprendi a calar. E para quem me conhece sabe que não é fácil. Para quem me conhece, eu só vou dizer um pouco. Eu sou que nem Pedro. Eu falo que eu sou Pedro na vida. Então Pedro achava que ele tinha que defender Jesus, Pedro achava que ele tinha que regular todo mundo, Pedro achava que ele tinha que consertar o mundo, e era imperfeito, era falho, era cheio de erro. Eu, na vida. E eu estou aprendendo. Sabe como? Jesus me levando para o fogo. Tem a passagem lá em... Eu não sei se é Jeremias, Ezequiel, né? Que o olheiro leva quantas vezes, e assim eu fui. Eu tô indo, saio do fogo, volto pro fogo, dói. Aos poucos eu tô aprendendo que seguir Jesus é imitá-lo. E eu comecei a analisar de Gênesis, Apocalipse. Eu comecei a lembrar daqueles reis do Egito que ganhava todas. No final, o que aconteceu? Caifás, pelo que eu pesquisei, Caifás terminou louco. Judas, que se arrebentava em todas, se suicidou. Quando Jesus diz, Pai, está consumado, perdoa que eles não sabem o que faz, o véu se rasgou, houve um grande terremoto. O Satanás estava ao redor, batendo palma, aí, eu venci. E ele foi lançado no fogo do inferno. E hoje ele tenta entrar nos corações, na mente, no subconsciente. E nós, por muitas das vezes, nós deixamos. Então, eu quero passar essa experiência para você. Olha somente para Jesus. Olha somente para Jesus. Esteja aos pés de Jesus. Faça como Jesus fez. Vamos nos reservar. Essa semana eu tirei, eu me lembrei daquela passagem que Jesus disse para os discípulos: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E eu disse, eu jejuei, eu me humilhei, mas me dá paz, Jesus, me dá paz. Saber renegar, ter autoridade na hora certa. A palavra de autoridade não é com autonomia, é autoridade no evangelho. Vai ter momento que Jesus vai falar na nossa boca. Deixa que ele fale da maneira certa, que vai exortar e ajudar aquela pessoa. Não julgar. Jesus não renegou e não renega ninguém. Ele está sempre dos braços abertos. Eu vi um pregador fazer uma pergunta. Será que se o diabo arrependesse, Deus aceitaria ele? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas com tudo que ele já fez, gente, Jesus, Deus, ele não olha pelas nossas atitudes. Ele olha pelo nosso coração. Se o nosso coração estiver corrompido, a palavra não faz efeito. O evangelho não faz efeito. Jesus, o Espírito Santo, não habita. Mas se mesmo nós falhos, cheios de pecado, cheios de erro, mas tiver o coração quebrantado, vai ter uma hora que Jesus vai nos moldar. Nós vamos ter força de renegar a carne, desviar, de recuar, de rejeitar e aceitar Jesus como Salvador e Criador. Então eu quero deixar essa pequena mensagem para você, nesse fim de semana, começo de outra semana, de mês, de ano, não importa. Para que você seja firme, tenha paz, tenha alegria. Medite no Salmo 37, medite na palavra de Deus, analisa, olha para Jesus. Nós não somos nada. Uma coisa eu tenho certeza, nós não fomos chamados para ser juiz, advogado, promotor do evangelho. Nós somos servos, vaso, instrumento para levar a palavra. Nós queremos defender o evangelho, nós queremos defender Jesus, obedecemos o ID, levamos a palavra, levamos o evangelho, entrega essas pessoas na mão de Deus, invita.
Se viu uma coisa dentro do templo que você congrega, pede a Deus para pôr a mão. Jesus, toma nas tuas mãos, limpa meu coração, sela meu coração. Mas olha para o Evangelho, olha para Jesus. Jesus disse que os mestres das leis, os líderes, irão falar o Evangelho verdadeiro. Mas às vezes iam ter atitude errada. Às vezes ia explicar da maneira errada. Ia definir da maneira que trouxesse bens próprios. Mas aquele que conhece o Evangelho vai entender. Jesus disse na palavra dele assim também, em Mateus 24, 31, que vai vir um anjo e escolher os eleitos. Já imaginou você ir e ver teu filho ficar? E ver teu marido, teu amigo, teu pastor, aquela pessoa que você ama? Você vai sofrer, eu tenho certeza. Porque eu sofro muito. Eu estou trabalhando muito nisso em mim, quando eu vejo alguém praticando o falso evangelho, andando nos caminhos tortuosos, porque eu sei o final da história. Mas a gente tem que ter paz. Jesus sofreu, mas Jesus buscava paz em Cristo, em Deus, no Pai. Nós temos que buscar paz em Jesus, o Espírito Santo, para nós orar, interceder, sem atingir a nossa alma, o nosso espírito, porque senão nós podemos perder a salvação. Tem um casal que são meus pais na fé, ela diz sempre para mim, olha somente para Jesus. E é o que eu estou fazendo. E hoje eu estou vendo a importância disso. Então, fala o máximo do Evangelho, prega o Evangelho, mas não adianta querer carregar aquela pessoa nas costas, não adianta querer envolver, prega o Evangelho, mas esteja sempre de coração aberto, para quando a pessoa cair, ter uma palavra. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Aquela pessoa que está caída, amanhã pode estender as mãos para nós. Amanhã nós pode cair, ela pode estender a mão. O mundo é uma bola, o mundo gira, né? Então, aprenda que justiça não é só na derrota, tá? Não olhe para o teu inimigo, para aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas, para que ela seja derrotada, arrebentada, não. Muitas das vezes, a justiça é feita nas vitórias. Tanto Deus como o diabo dá todo o espaço. Só que o diabo é para derrubar e Deus é para lapidar, para moldar. Porque ele deixou nós escolher o nosso caminho, a porta estreita ou a direita. Eu espero ter ajudado muito as pessoas que estão passando por esse processo que eu estou, a ver diferente, a fazer diferente, a cuidar da salvação e imitar Jesus. Imitar Jesus. Lembra-se, nós defendemos o Evangelho, nós defendemos Jesus obedecendo o ID. Estender a mão é orar, é estar sempre com pessoas de oração, firme, não criticar, não julgar, cuidado no que fala, mas olhar para Jesus, com fé, com esperança, com perseverança, com obediência, persistente na oração, a vitória é garantida. Amém? Graças a Deus.